Olá, que bom entrar com você aqui. São exatamente 20 horas, né? E o horário que nós vamos começar a nossa live. Hoje o assunto é maravilhoso. É um pouco polêmico, mas a gente precisa tratar desses assuntos assim, um pouco polêmicos, né? Nós vamos falar sobre escatologia do arrebatamento pré-tribulacionista. Você já ouviu falar nisso? Então eu quero nessa palavra aqui trazer a posição pré-tribulacionista, para que você entenda, você veja realmente como isso é explicado pela Bíblia, como nós achamos importante isso aí. Primeira coisa que a gente quer falar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista é que nós somos futuristas, pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. Existem algumas posições que mantêm a escatologia. Uma delas é o preterista, que tudo no Apocalipse já aconteceu, principalmente lá nos anos 70, né? Preterista. Outro é o historicista, né? Que o Apocalipse está acontecendo conforme a história, os cavaleiros já vieram. Mas o futurista é aquele que diz que as coisas são futuras. Nós cremos nessa posição do futurismo, dizendo que o Apocalipse, as coisas do Apocalipse ainda não aconteceram e que elas vão acontecer. Graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente espera por isso. Então, o pré-milenista é aquele que entende a vinda de Cristo, o arrebatamento, a tribulação antes do milênio, pré-milenista, antes do milênio. E o pré-tribulacionista é aquele que crê que o arrebatamento é antes da tribulação, que é o nosso caso aqui, que nós vamos tratar disso. Além disso, tem o pós-tribulacionista, que eles acham que a igreja vai passar pela tribulação. Tem também a linha chamada meso-tribulacionista, que agora tem mais uma outra chamada pré-ira, mas a gente é pré-tribulacionista. Então vamos falar do arrebatamento. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a Bíblia tem 2 textos base do arrebatamento. Os outros são mais ou menos direcionados assim para a gente entender. O primeiro é 1 Coríntios 15, 51 e 52 em diante. Esse texto diz o seguinte: eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que ele está dizendo? Que no momento em que a trombeta soar, vai haver ressurreição dos mortos em Cristo, aqueles mortos salvos, né? E nós, os vivos, seremos transformados. Aqui nós temos algumas coisas do arrebatamento. Primeiro, que ele é instantâneo, iminente. Mas a Bíblia não diz do tempo do arrebatamento. No momento do abrir e fechar de olhos, os mortos de Cristo ressuscitarão. Mas não diz que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. A gente entende que será. Porque ser arrebatado, essa palavra harpazo, tomar, levar a força, tomar das garras, né? O outro texto é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Presta atenção. 1 Coríntios fala da última trombeta. Não é a última trombeta do Apocalipse. É a mesma trombeta aqui que é chamada trombeta de Deus. A última trombeta, a 7ª trombeta do Apocalipse, é a trombeta do anjo do juízo. Ali é uma trombeta do juízo, não tem nada a ver. Tem um grupo aí que diz que a igreja passará pela tribulação porque o arrebatamento é na última trombeta. Eles contam as 7 trombetas, não tem nada a ver. A última trombeta. Quando você fala em trombeta, você tem que ir para Números, capítulo 10. A Bíblia fala ali dos toques da trombeta. A última trombeta era aquela que dava o repique para o povo levantar acampamento e sair. É essa trombeta que está falando. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ouça, o arrebatamento, Jesus não virá na terra. A Bíblia diz que nós vamos ao encontro dele nos ares. E tem uma explicação espiritual sobre isso, porque o que a Bíblia diz? Eu vou citar mais tarde esse texto, mas só vou falar dele agora. João 10:3 diz que para aquele que é pastor, o porteiro abre a porta. Não está falando de qualquer porta, está falando uma porta nas regiões celestiais. A mesma porta que João viu no capítulo 4, eu vou falar sobre isso logo depois. Então, o arrebatamento é nada mais, nada menos do que Deus tirando a sua igreja. Jesus levando a sua igreja. E tem alguns propósitos nisso. Primeiro, é livrar a igreja da tribulação, da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Segundo, é ter comunhão com essa igreja, nas bodas do Cordeiro. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, né? Então vamos para Apocalipse capítulo 4. João é um tipo da igreja. Presta atenção, a linguagem tipológica é o representante que faz o papel do real. Por exemplo, a linguagem tipológica é um representante que mostra o real. O verdadeiro é o antítipo. O tipo é só um representante. João aqui, em Apocalipse 4, foi um representante da igreja. Apocalipse 4, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 4, no primeiro versículo, diz assim: depois dessas coisas, ele terminou de falar das igrejas. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Como é que se vê uma porta aberta no céu? Saiba que as regiões celestiais são compostas de legiões espirituais. A Bíblia diz que os demônios atuam nas regiões celestiais. E essa porta é a mesma janela do céu que a Bíblia fala que quando eu levo o meu dízimo, o Senhor vai abrir janela nos céus para que a gente seja abençoado. O que significa? Que as bênçãos têm que passar pela região celestial. É mais ou menos como o anjo que ficou 21 dias enquanto Daniel orava, e ele foi impedido de passar nas regiões celestiais. É o que eu falei de João 10:3, que para esse o porteiro abre. O porteiro vai abrir uma janela do céu. Por isso nós vamos encontrar Jesus lá, nas regiões celestiais. Depois dessas coisas, olhei não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta. Lembra da trombeta que eu falei? A trombeta vai chamar o teu nome. Oh, glória! Você vai ouvir o seu nome na trombeta. Uma voz de trombeta dizendo: sobe para cá. Sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente achei-me em espírito. A Bíblia diz que transformados seremos todos imediatamente. Essa expressão imediatamente foi instantaneamente. Achei-me em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém assentado. Deixa eu falar para você. Aqui João descreve o arrebatamento da igreja. Ele experimentou isso. Som da trombeta, uma porta no céu, e ele achou-se em espírito. Foi transformado imediatamente, achei-me em espírito. E ele se deparou com algo interessante. Ele se deparou com um trono no céu. E sabe o que a Bíblia diz? Segundo esse texto e também o texto de 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, a primeira coisa que vai acontecer após o arrebatamento é o tribunal de Cristo. Eis no céu armado um trono, foi o que ele disse, né? Olha o que diz 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Presta atenção, o tribunal de Cristo não é um julgamento para a igreja, não é não. Esse aqui é um tribunal para galardão. Essa palavra tribunal aqui aparece como bema, que significa aquele pódio que as pessoas eram laureadas depois da corrida, depois da competição. Também Romanos 14:10, tu porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O tribunal de Deus é o mesmo tribunal de Cristo. A Bíblia diz que no tribunal de Cristo, cada um vai receber conforme a obra que fez. É o galardão pelas suas obras.
Se você construiu com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno, a sua obra vai ser provada lá. Cada um vai receber conforme tenha construído. Esse é o tribunal de Cristo. Então, o arrebatamento será a tomada dos salvos. Quem que será arrebatado? Essa pergunta sempre vem. Todos os salvos, querido. Todos os salvos. Existe muita especulação, todo mundo falando de escatologia hoje é bastante complicado. Alguns dizem assim, que só vão ressuscitar os mortos que ressuscitarão primeiro, são só os da igreja, do Pentecoste para cá. A Bíblia não diz isso necessariamente. Os mortos em Cristo. Mas os que do Velho Testamento não ressuscitarão. Eles ressuscitarão junto com os santos da tribulação. Semana que vem nós vamos falar da tribulação. Vou explicar para você o que é isso. Mas a gente fica, quando a Bíblia não fala, não é clara, a gente se acalma. Se acalma para que a gente não termine falando uma heresia. A Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eu creio, pessoalmente, que todos os salvos, desde Abel até o último que morreu, vai ressuscitar. Porque as bodas do Cordeiro vai ser para todos os salvos. Eu citei João 10:3. Olha o que diz esse versículo. Para este, ele está falando para aquele que é pastor. O porteiro abre. Alguém vai abrir uma porta no céu. Alguém vai abrir uma porta no céu. O porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Lembra da trombeta? As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome. As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Pensa no fora aqui. Conduz para cima. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E as conduz para fora. Eu li João 10:3, né? Que Jesus disse, ele fala aqui sobre o bom pastor, essa ideia do bom pastor, e ele coloca isso aqui, um versículo dentro de João 10, falando do arrebatamento. Eis armado um trono no céu, foi o que João disse. Agora, presta atenção, eu vou explicar um pouquinho o Apocalipse para você. Presta atenção, a organização do Apocalipse, primeiro é o capítulo 1, o capítulo 1 de Apocalipse, mostra Jesus glorificado. E lá no versículo 19 diz as coisas que são, as que em breve devem acontecer. Ele viu Jesus glorificado. Depois são as 7 igrejas do Apocalipse. Os historicistas, o grupo historicista, eles dizem que as 7 igrejas do Apocalipse serão a representação do tempo de todo o tempo da igreja aqui. Porque o número 7 não tem nada com perfeição. Todo mundo diz que é o número perfeito. É o número da totalidade, é o número da completude, é o número da plenitude. 7 é o número da totalidade, do completo. O 7 da ideia do completo. Então, os historicistas dizem que as 7 igrejas representam toda a história da igreja aqui. Cada igreja representa um período. E tem muito a ver isso. A gente, às vezes fica por esse lado. Alguns dizem que era só referente às igrejas da época. Mas por que as igrejas essas 7 igrejas estariam sendo colocadas e outras muito mais importantes não foram colocadas? Então, essas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Estão representadas, a gente entende que elas estão representadas ali, possivelmente indicando o período da igreja. Ouça. A última igreja é Laodiceia, rica e abastada, e Jesus do lado de fora. Pensa nisso. Não parece um pouquinho a igreja hoje? A igreja rica, a igreja abastada, mas Jesus estava do lado de fora da igreja. Oh, meu Deus. Misericórdia, né? Agora, Apocalipse 4. Apocalipse 4 começa com a visão do arrebatamento. E Apocalipse 4, de 4 a 11, as coisas são vistas do céu. Achei-me em espírito e fui levado para o céu. E ele teve a visão do que a igreja vai ver. Os anciãos adorando, o trono sendo colocado, mais 24 tronos ao lado do trono, para o quê? O julgamento da igreja, julgamento não de condenação, de galardão. Esse julgamento para você receber a sua coroa. Apocalipse termina
no capítulo 11, versículo 15. Ali acabou a primeira parte do Apocalipse. Porque eles começaram a dar glória a Deus porque os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor. Apocalipse 12 começa tudo de novo. 12 é uma repetição do 4. Do 12 ao 16, principalmente 12 a 16, 17 também até 19, mas do 12 ao 16 é uma repetição do capítulo 4. Olha o que diz o capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Presta atenção. A expressão mulher, na linguagem profética, está sempre, a maioria das vezes, está ligada à instituição religiosa. Sempre ligada à instituição religiosa. Cada vez que a Bíblia fala na linguagem profética sobre mulher, também sobre terra e às vezes sobre cidade, é instituição religiosa. Presta atenção, quem é a mulher? A Igreja Católica diz que é Maria, né? E a Bíblia diz que achando-se grávida, estou lendo o versículo 2, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, sabe, um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e as cabeças 7 diademas, e a cuja cauda arrasta a terça parte do céu. Presta atenção. A Igreja Católica diz que é Maria, a Assembleia de Deus diz que é Israel, mas não tem razão de ser. Presta atenção. Se a mulher é Israel, a mulher aqui é simbólica. Então o filho tem que ser simbólico. O filho não pode ser Jesus. Porque ele diz que Israel teve Jesus foi arrebatado ao céu. Jesus foi arrebatado? A sua cauda arrasta a terça parte do céu. Deixa eu ler o versículo 5 para você ver. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O que a Bíblia está dizendo? Que o filho foi arrebatado para Deus. Essa palavra é harpazo, né? Que fala do arrebatamento. Jesus foi arrebatado? Jesus não foi arrebatado. Pelo contrário, ele nasceu, morreu e subiu ao céu na sua ascensão. Não foi arrebatado. A mulher tem algumas características que não bate com Israel. Viu-se um grande sinal no céu, o versículo 1 diz, a saber, uma mulher vestida do sol. O que é sol? O que você pensa do sol? Salmo 84, 11 diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor, a mulher estava vestida, Israel estava vestido do Senhor, então por que Deus puniu tanto Israel? Você entende? A Bíblia diz em Mateus 13, 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Olha o que a Bíblia diz. Se mulher representa a instituição religiosa, então a mulher aqui representa a igreja. Qual é a característica dessa igreja? Ela é vestida do sol, a saber, uma mulher vestida do sol, vestida do Senhor. A Bíblia diz que os justos resplandecerão como o sol, com a lua debaixo dos pés. O que é a lua? A lua é a rainha da noite. Quando fala em lua, fala em trevas. Quem que tem o poder das trevas debaixo dos pés? Romanos 16, 19 a 20 diz, em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Por que a lua está debaixo dos pés? Você entende? Com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem que é 12 estrelas? Quando a gente fala dos 24 anciãos, nós entendemos que são 12 da tribo do Velho Testamento e 12 do Novo Testamento. 12, os 12 apóstolos, né? Aí vem a pergunta, Matias ou é Paulo o 12º, né? O 12º é Matias ou é Paulo, né? Essa é a pergunta que nós só vamos responder lá. Alguns dizem que é Paulo, né? Mas Pedro e os apóstolos, antes da descida do Espírito Santo, eles escolheram Matias. Ouça, a mulher aqui representa a igreja. É a instituição religiosa. E o filho varão, quem é? O filho varão são os arrebatados. Alguns dizem, não, mas eu não aceito porque a noiva não é filho. Presta atenção, tudo aqui é simbólico. A mulher é simbólica, o dragão é simbólico, o dragão nós sabemos quem é. A Bíblia diz que é Satanás, né? Versículo 5 diz, nasceu depois um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Tem
tem um texto que fala que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro. Mas olha aqui o que diz Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Está falando de Cristo? Não. Está falando de você e de mim, os vencedores. E reduzirá em pedaços. Como é que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro? Ele vai reger, segundo o Salmo 8, ele vai reger através de você e através de mim. A mulher aqui é a igreja instituição. Quando é tirado o filho varão, ela é perseguida pelo dragão. A Bíblia descreve isso. E ela terá 3 anos e meio para se esconder. Se esconder em termo, né? Porque esse período será o período da grande tribulação, em que as pessoas serão mortas. Quem falar em nome de Jesus será morto. O vencedor regerá as nações com cetro de ferro. Então, o que a gente diz? Apocalipse capítulo 4 fala do arrebatamento. Começou ali. Terminou o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15, termina Apocalipse. Ali, onde o reino da terra voltou para a mão de Deus. Deus tomou de volta o reino da terra. 12 começa tudo. Só que o 12 é uma visão da terra. O 4 é uma visão do céu. Todos os selos, as trombetas, é uma visão dos céus. O 12 começa tudo de novo. Agora presta atenção. Escuta o que eu vou falar para você. As trombetas são as mesmas taças, ou seja, melhor, as taças são as mesmas trombetas. Você pode ler a primeira trombeta e a primeira taça sempre em cima da mesma coisa. Só que um é visto do céu, outro é visto da terra. Alguém diz que João viu da terra a boca da trombeta, achou que era uma taça derramando. Quando a trombeta tocava, vinha a calamidade, ele achou que era uma taça derramando. Nós vamos falar disso semana que vem, quando tratarmos da questão da grande tribulação. Agora presta atenção, a mulher aqui representa o fim da graça. O nascimento desse filho varão representa o fim da graça. E começa outro período. O que começa depois do nascimento do filho varão? Começa o chamado dia do Senhor. Nós vamos falar disso depois, o dia do Senhor. Olha o que diz Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, dos dias da eternidade. E olha o versículo 3 diz. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que estiver com dor, estiver dado à luz. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus ia entregar Israel até o tempo que essa mulher desse à luz o filho. Por que você acha que Jesus falou do princípio das dores? Porque tudo tem a ver com o parto. O que é o parto? O nascimento do filho varão, que são os salvos. A Bíblia diz em Hebreus que tem a igreja dos primogênitos. Se é filho único, se os salvos forem apenas um, não é primogênito, é unigênito. Jesus não é primogênito. Jesus não é chamado de primogênito, é chamado de unigênito. Quando a Bíblia diz a igreja dos primogênitos, está dizendo que vem um outro irmão depois. Quem são? Os santos da tribulação. Eles virão depois, nós vamos falar disso lá na frente. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá. De ti nascerá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos eternos, dos dias da antiguidade. Portanto, o Senhor os entregará. Entregar quem? Vai entregar Israel, até o tempo em que estiver com dor, estiver dada a luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Presta atenção. O que a Bíblia está dizendo? Que quando essa mulher der a luz, começou uma outra fase. Terminou a graça. Ali terminou a graça. O Espírito Santo será tirado da terra. Alguns dizem, mas o Espírito Santo é onisciente. A Bíblia, Jesus disse assim, se eu não for, o Espírito não virá. Como é que ele era onisciente? Ele não estava. A onisciência é uma coisa, e a presença com função determinada é outra. O Espírito Santo tem hoje a função de dirigir a igreja, de orientar a igreja, de preparar a igreja para o arrebatamento. Esse é o Espírito Santo. Essa função vai acabar. Bispo, como que as pessoas serão salvas na tribulação? Elas serão salvas por 2 caminhos: obediência e arrependimento. Não foi isso que João Batista pregou? João Batista pregou antes da igreja existir. Arrependei-vos.
Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Jesus falou para o jovem rico, obedeça os mandamentos. Ele diz, tudo isso tem observado. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que, bispo, que o senhor acha que a igreja não passará pela tribulação? Ouça, nós vamos tratar algumas coisas aqui bastante complicadas, mas muito boas. A primeira que eu quero tratar com você é 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto está falando do aparecimento do anticristo. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa eu dizer para você. A palavra apostasia aqui não é afastamento da fé. Se bem que a Bíblia fala em Timóteo que muitos apostatarão da fé. Ali é o sentido de apostatar também. A palavra apostasia, ela tem o sentido de separação. Esse é o termo original. Essa é a palavra transliterada. Separação física, afastamento. Essa palavra significa afastamento. Depois da reforma, a igreja usou essa palavra, não traduziram do grego, essa palavra grega, que significa, se você olhar no Simples Strong, você vai ver que ela é só afastamento. O que nós entendemos? O anticristo não vai aparecer, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor é o início da tribulação. Esses 7 anos de tribulação, que nós vamos falar semana que vem, é chamado dia do Senhor. E a gente vai tratar disso. Esse dia do Senhor só acontecerá quando houver o afastamento físico. Ou seja, os salvos serão afastados, separados dos demais. Essa é a palavra apostasia. E todo mundo prega como se fosse esfriamento na fé. Sabe o que a Bíblia diz em Marcos 10, 4? Falando do divórcio, é a mesma palavra apostasion, né? Atos 21, 21 diz que a palavra piste, epistemia, que é a palavra, o sentido verbal de apostasia, aqueles que dizem que você quer apostatá-los de Moisés, da lei, né? Que Paulo queria afastar todos da lei, é apostasion. A Bíblia diz em Atos que Ana não se afastava do templo, é apostasion. Então essa palavra não significa necessariamente esfriamento da fé. Ela quer dizer separação física. Agora presta atenção, como é que faz sentido o versículo de 2 Tessalonicenses 2,3? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a separação e seja revelado o homem da iniquidade. Separação, Deus separando os seus, tirando. Então esse é o primeiro ponto que nós queremos destacar. Faça uma pesquisa da palavra apostasia. Ela foi transliterada do grego e ganhou uma conotação por causa da reforma. Todas as traduções, em vez de traduzir como separação, afastamento físico, só transliteraram. E ficou hoje, para nós apostatar hoje é virar as costas contra Deus, é brigar com Deus, não tem nada a ver. É separar a palavra. Por isso, a Bíblia fala em Timóteo, muitos apostatarão da fé. Se fosse a palavra significasse apostatar da fé, não tinha expressão da fé ali, era só apostatar. Não é frieza espiritual. Tem 3 textos, dos 15 termos que é usado no sentido do verbo, 3 fala no sentido de fé. O resto tudo é separação física. É importante você fazer uma pesquisa sobre a palavra apostasia. 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Você concorda comigo que a tribulação é o tempo da ira de Deus? Você vai ver isso na semana que vem, quando nós falarmos da tribulação. É o tempo da ira de Deus. É o tempo da ira de Deus. A Bíblia diz que o texto mais significativo aqui, de que a igreja não passará pela tribulação, está em Lucas capítulo 21. Se você ler do 22 em diante, você vai ver Jesus dizendo que os homens vão sofrer. Será um tempo terrível. Mas eu quero ler do 34 em diante. Olha o que Jesus disse.
Lucas 21, 34. Ele falou da tribulação, falou da figueira, de todas as árvores, né? Acautelai-vos por vós mesmos. Eu estou lendo 21, 34. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O que ele está dizendo? O dia do Senhor é o dia da angústia. Ele diz, toma cuidado, para que o dia não pegue você de surpresa. Pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. E olha o 36. O 36, Jesus disse que você e eu não ficaremos para a tribulação. Pelo contrário, ele diz, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar destas coisas que têm de suceder. Olha aqui. Jesus está dizendo que tem um escape. O que é o escape? O arrebatamento. A tribulação vem sobre toda a terra, mas tem um escape. Ele diz, vigiai, ore, vigie, para que você possa escapar. Glória a Deus, aleluia. Tem um escape para nós, tem um escape para você, e está em pé diante do Filho do Homem. Eu li para vocês Lucas 21, de 34 a 33. A Bíblia diz em Isaías 57 que o justo é tirado antes do mal. O justo é levado antes do mal, glória a Deus. O justo é tirado antes do mal. Veja esse texto aqui. Sofonias 2:3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Está dizendo, busque o Senhor, você que teme a Deus, que tem posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Se eu buscar o Senhor, há uma possibilidade de sermos escondidos no dia da ira. Nós entendemos que o dia do Senhor é o dia da ira. A Bíblia diz que o Senhor vai nos guardar. Apocalipse 3:10 diz, eu te guardarei da hora da provação. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Essa da hora da provação não é qualquer provação, é daquela provação que nós entendemos aqui por esse texto que se refere à tribulação. Olha 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo o injusto para o dia do juízo. Oh Deus, o Senhor sabe livrar. A palavra provação é peiraimos, que pode ser aflição, sofrimento, prova, né? Ainda tem mais um versículo para você. Malaquias 3:17. Olha esse texto. Gente, eu quero dizer para você que os profetas do Velho Testamento profetizaram, mas eles não tinham noção do que era a igreja. Eles não tinham noção do que era o período da graça. Eles sabiam que vinha um período da graça. Eles profetizaram a respeito do Messias. Falaram tantas coisas, mas eles não tinham destrinchado isso. Mas olha o que Malaquias diz aqui, Malaquias 3:17. Eles serão para mim particular tesouros. Deus está falando dos seus, dos salvos. Eles serão, ele não está falando dos salvos daquele dia, dos salvos lá do período da graça. Está falando de nós. Naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um pai, como um homem poupa o seu filho que o serve. O que Deus está dizendo? Eles serão, não está falando de hoje. Não é quando o profeta escreveu, ele está falando do que ia vir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que após no arrebatamento nós vamos ter um tempo maravilhoso nas bodas do Cordeiro. Só que João, ele tentou adorar aquele anjo que estava falando com ele, e o anjo disse, não, eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Então o que parece? Que todos nós vamos, de algum modo, trabalhar junto no período da tribulação, fazendo alguma coisa junto com Jesus. Não sabemos a dimensão disso, mas olha o que diz Apocalipse 19:7. Alegremos-nos e exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou. Glória a Deus. 19:9, eu li 19:7.
Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia diz chamados, escolhidos, são sugados pelo poder de Deus. Esse é o arrebatamento. Eu quero terminar aqui, quero terminar orando com você e dizer, essa foi a primeira parte do arrebatamento. Vamos falar da tribulação semana que vem, vamos mostrar algo extraordinário para você. Se você quiser, você pode pegar no YouTube Ireno Lucas e mandar essa palavra para alguém que você ou assistir com seus discípulos, com aqueles que você quer instruir também nessa área. Senhor, nós oramos agradecidos porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Feliz aquele que subir, feliz aquele que ressuscitar na primeira ressurreição, feliz aquele que comer pão na mesa do teu Pai, diz a palavra. E nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e os abençoamos nesse instante em nome de Jesus. Amém, querido? Amém.